Sr. Ministro, passo agora a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, queria cumprimentar as Sras. Secretárias de Estado e o Sr. Secretário de Estado. Não vou repetir os comentários gerais sobre o Orçamento de Estado, sobre a importância da atualização anual de pensões que acordámos em 2015 e o alargamento que fizemos em 2017 das pensões que estão abrangidas pela fórmula que assegura um crescimento real das pensões, da importância da atualização extraordinária que tem sido feita nos últimos 3 anos e que permite recuperar o poder de compra que os pensionistas perderam com os cortes que lhes foram feitos pelo PSD e pelo CDS, a importância do percurso de aumento do abono de família, o impacto que a atualização do indexante de apoios sociais tem no conjunto das prestações sociais e dos mínimos sociais e como isso resulta de uma política de sinal contrário à que foi a política de austeridade, a política da Troika, a política do PSD e do CDS e, em alguns casos, até de sinal contrário ao que constava do programa do Partido Socialista e do programa defendido pelo agora Ministro Mário Centeno, quando apresentou, nomeadamente sobre as pensões, em que se previa um congelamento de pensões. As questões do emprego deixarei também para o debate mais detalhado que faremos quando estivermos a discutir e a aprovar na especialidade as alterações ao Código de Trabalho. A nós preocupa-nos muito a permanência de emprego temporário, de contratos não permanentes, o peso que eles têm na estrutura do emprego em Portugal. Achamos que para isso é preciso uma legislação que combata a precariedade de todas as formas e que não compense o combate à precariedade de umas formas pelo alargamento da precariedade noutras modalidades de trabalho, como nos parece que é o que está na proposta que o Governo acordou com os patrões relativamente aos contratos de muito curta duração, ao alargamento do período experimental. Em todo caso, isso é um debate que faremos depois. Queria falar essencialmente de 3 temas. Primeiro, o reforço da capacidade dos serviços que estão sob a tutela do Ministério do Trabalho e da Segurança Social. O Sr. Ministro apontou na sua apresentação para um reforço de cerca de 12% do pessoal da DGERT, da Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho. Quantas pessoas é que serão recrutadas e em que modalidades é que essas pessoas serão recrutadas? Quais são os prazos previstos para que esse reforço esteja no terreno? Sobre a ACT, o processo de recrutamento de novos inspectores para a ACT já foi lançado no início da legislatura. Tem sido um processo que é longo pela sua própria natureza. Aliás, por isso é que discutimos e incluímos no relatório do Grupo de Trabalho elaborado pelo Governo e pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Socialista, incluímos uma norma que permita não ter que estar sempre a fazer novos concursos para se poder manter o quadro de pessoal ao nível que é necessário na ACT. E, portanto, criar uma bolsa de recrutamento à qual se possa ir recorrendo sempre que haja necessidade, mas queria lhe fazer a pergunta se não entende que também na ACT, para além dos inspectores de trabalho, seria preciso haver um reforço ao nível de outros técnicos superiores para que a ACT pudesse ter uma ação mais decidida, nomeadamente no combate à precariedade e na aplicação da lei que fizemos aqui no Parlamento, nesta legislatura, para reforçar a ação especial de reconhecimento de contrato de trabalho e o combate aos falsos recibos verdes. Queria também perguntar-lhe qual é a previsão que o Governo tem ao nível do reforço do pessoal do Centro Nacional de Pensões e o impacto que isso pode ter ao nível dos tempos de espera dos pensionistas que de facto ficam meses à espera que o seu requerimento de pensão seja processado porque existe uma enorme falta de pessoal. Aliás, o PSD e o CDS cortaram em 40% o pessoal do Centro Nacional de Pensões e isso é a razão e a raiz do atraso de que os pensionistas estão hoje a sofrer e, portanto, queria também sobre esse ponto de vista o que é que está previsto. Ainda em termos da capacidade dos serviços, uma pergunta sobre as CPCJ, as Comissões de Promoção dos Direitos das Crianças e dos Jovens e de Proteção. Sim, promoção e proteção, são as duas coisas. Há 11 CPCJs com um volume processual acima dos 1000 casos. Um pequeno reforço de pessoal nestas 11 CPCJs, se fossem 2 pessoas por cada uma, estaríamos a falar de 22 pessoas, se fosse uma pessoa de 11 pessoas, um pequeno reforço faria toda a diferença. Pergunto-lhe, Sr. Ministro, se será possível incluir nos compromissos do orçamento um reforço deste tipo para este grupo de CPCJs. Um segundo tema tem que ver com o regime das longas carreiras.
creio que ficou claro que o novo regime para o grupo dos trabalhadores que começaram a descontar até aos 20 anos de idade e que aos 60 tenham 40 descontos, o compromisso que incluímos no orçamento, creio que está claro que esse novo regime não acaba com o regime que atualmente existe. Essas dúvidas estão dissipadas. Do nosso ponto de vista, o documento do orçamento nunca nos suscitou essas dúvidas, elas foram suscitadas por declarações que foram feitas, mas que não resultavam do que estava no orçamento, mas creio que essas dúvidas estão plenamente dissipadas. O que nós entendemos é que é preciso que esse regime para quem tenha começado a descontar antes dos 20 anos, até aos 20 anos, e que tenha, portanto, aos 60 de idade, 40 descontos, esse novo regime que vai retirar uma das penalizações, a de 14,5% de fator de sustentabilidade, ele deve ser alargado também à Caixa Geral de Aposentações, ou seja, deve ser para o setor privado e também para o setor público. Isso não está claro no orçamento, entendemos que é preciso que fique claro que esse passo de justiça que se dá é um passo de justiça para os trabalhadores abrangidos pela Segurança Social, mas também do setor público, pela CGA. Entendemos também que há situações em que o fator de sustentabilidade, nós, como sabe, achamos que o fator de sustentabilidade não faz nenhum sentido num contexto em que a idade da reforma atualmente já não é fixa e em que os trabalhadores que requerem uma pensão antecipada já têm a outra penalização, portanto não há nenhuma justificação, sequer de modelo, para esse corte e, sobretudo, parece-nos que não faz sentido que os desempregados de longa duração que estejam nessas circunstâncias ou que os trabalhadores que têm regimes especiais, como os mineiros, que se reformam, que podem reformar-se aos 55 anos, se tiverem um determinado número de anos de trabalho no fundo da mina, que no momento em que se reformam, e neste caso nem podemos propriamente falar de uma pensão antecipada, porque essa é a sua idade legal da reforma, em função do regime especial, que se lhes aplique esse corte de 14,5%. E, portanto, o Bloco de Esquerda proporá na especialidade que esse corte seja eliminado para os desempregados de longa duração que estejam nas circunstâncias previstas no diploma do orçamento, para os trabalhadores da função pública e também para os trabalhadores que tenham uma idade legal, que se reformam na sua idade legal da reforma, mesmo quando ela não é os 66 anos, é menor por causa dos regimes específicos, será o caso também dos trabalhadores das pedreiras. Para além disso, entendemos que era útil fazer, e já falámos sobre isso, quer em reuniões, quer aqui no anterior debate que tivemos aqui nesta mesma sala, que era importante fazer um complemento de reparação pelo trabalho infantil para os trabalhadores que não foram abrangidos pelas regras que nós fizemos e foram as vítimas dos cortes do PSD e do CDS, das leis que o PSD e o CDS fizeram e que nós achamos que, não tendo podido beneficiar das leis que esta maioria fez, merecem uma reparação pelos cortes de que foram vítimas os lesados de Mota Soares. É uma injustiça, de facto, dizer de Mota Soares, não é só de Mota Soares, é também do PSD, são os lesados também dos deputados do PSD que aprovaram essas alterações legais. Finalmente, e porque o meu tempo está já ao limite, sobre o PREV-PAP. Que resposta é que o Sr. Ministro deu às questões que o Primeiro-Ministro colocou? É porque nós temos assistido a casos que são inaceitáveis no âmbito do PREV-PAP. E queria só dar dois exemplos. Primeiro exemplo, na RTP, a Cabo da Cultura excluiu todos os 130 trabalhadores que estão em outsourcing pelo simples facto de estarem em outsourcing, sem analisar os processos. Isto não pode acontecer. Não foi assim que aconteceu na Cabo da Saúde, não foi assim que aconteceu noutras cabos. A exclusão de trabalhadores, pura e simplesmente porque estão em outsourcing, sem avaliar a sua situação concreta e sem avaliar se é ou não um falso outsourcing, como é na maior parte destes casos, é inaceitável. E é preciso, portanto, garantir que essas decisões são revertidas. Outro exemplo, que tem a ver com os atrasos. Era suposto, no dia 31 de maio, estar concluído o processo do PREV-PAP no setor empresarial do Estado. A primeira reunião relativamente à Lusa, em que o processo devia ter estado concluído a 31 de maio, a primeira reunião da CAB em que se discutiu o processo da Lusa foi em outubro de 2018. Quase meio ano depois do prazo em que o processo devia estar concluído. Nós precisamos de acelerar este processo e precisamos de um calendário transparente que os trabalhadores conheçam e com o qual possam contar. E como nós estamos também a discutir o que é que vai acontecer no próximo ano, eu gostava de saber se o Governo está em condições de
se comprometer com um calendário realista e transparente para a conclusão de todos estes processos e da correção de interpretações abusivas e de boicotes que tem havido. Uma delas, o próprio Parlamento já fez a recomendação ao Governo e era importante que as instruções fossem dadas, que tem que ver com a não exclusão dos trabalhadores que não tenham um 12º ano. E muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr.